sou a acadêmica Karen Santos Fuentes e estou aqui hoje para entrevistar o meu mestre de Karatê, Sr. José Gataz. E ele vai falar um pouquinho pra gente da história, das raízes dele e da alimentação dele e como ele é forte até hoje devido a isso. Olá, José. Podemos começar as perguntas? Vamos lá, bom dia. Você poderia me contar onde você nasceu e quais são as suas origens da sua família? Eu nasci aqui no bairro do Cercado, município de Araçuela da Serra, e vivo onde eu vivo até hoje. E a origem da minha família, bisavó veio da Síria, são árabes. Um veio de Jerusalém, minha bisavó, meu bisavô veio de Beirute. Vieram para o Brasil, onde ela chegou grávida e nasceu meu avô aqui. Depois, hoje eu já sou a quarta geração. Meu avô, meu pai e eu. Você chegou a aprender a cozinhar? Por qual motivo? Não, eu não aprendi a cozinhar, porque o motivo, lá quando eu era jovem, criança ainda, meu avô achava que homem tinha que trabalhar na roça. Nada de ficar na cozinha beirando fogão, que isso aí ele não gostava. Então, como eram os mais velhos que mandavam, a gente tinha que obedecer. Era ordem, isso era uma ordem para nós. E você tinha vontade de aprender? É aquela coisa, né, que todos cozinhavam muito bem, tanto vó, bisavó, depois minha mãe, né, já cozinhavam bem. Então a gente ia vendo e ia aprendendo, gostava de ver o tipo que cozinhava. Né? Legal. Qual receita desperta uma memória boa em sua vida? E em que momento de sua vida ela ficou marcada? Na sua infância ou na sua adolescência? Ah, ficou marcado na infância, na adolescência, até hoje, que é o virado de feijão. O virado de feijão é tradicional da nossa, minha família amava, ama até hoje, eu, né? Só sobrou eu. De todo esse pessoal, só tem eu. E no qual ela, o que aprendeu, é uma moça que cuidava, uma cuidadora da minha mãe, que ia passando de uma para outra, e a moça até hoje faz as comidas que a minha mãe fazia. Então ainda tá Então, nativa aí. eu, Então, no caso, quando você comia, quem fazia essa receita? minha mãe. Eu comecei, né, minha avó primeiro fazia, aí passou para minha mãe. Aí eu jovem, minha mãe que fazia tudo. Comida era o tradicional virado de feijão, onde a gente levava na marmita, na roça. E fomos assim, a vida inteira, virado de feijão. Essa receita, ela chegou a estar anotada em algum caderno? Ou alguém faz ela até hoje para você? Não está em caderno. É que, como eu falei, a minha mãe tinha uma moça que cuidava dela, que aprendeu e faz até hoje. A moça está comigo, faz até hoje para mim. A mesma forma, a mesma receita, igual. Existem outras receitas que passou de geração em geração na sua família? Ah, existe mais receita. Tem os doces, né? Passado, doce de abóbora, doce de laranja, doce de figo, doce de cidra. Tem várias receitas. Bolo de fubá com queijo, sem fermento. Nossa! É uma receita que já não... É difícil, muito difícil. Alguma receita que você acha que os jovens de hoje em dia deveriam aprender a preparar? Tem. Feijão e arroz. Nenhum jovem sabe fazer. Você faz um arroz, faz grudado. Abraçadinho, como diz. Feijão, nem põe para cozinhar porque nem sabe fazer. O jovem de hoje não sabe fazer. Doce, então, nem vamos falar. Eu acho que o jovem deveria aprender um pouco de tudo dessas coisas aí, porque senão vai comer tudo enlatado. É verdade. Vai sobrar tudo enlatado para eles.
Quantas pessoas geralmente estavam envolvidas na preparação dos pratos que você costumava comer na sua infância? Geralmente 2 pessoas, só 2 pessoas. Era a cozinheira mesmo e a ajudante dela que fazia isso, aquilo, preparativo. Porque as cozinheiras de antigas, minha mãe, minha avó, não é como hoje. Elas já levantavam 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, então o preparo já vinha. Elas tinham tempo, achavam tempo para fazer. Você poderia contar a história dessa receita do virado de feijão? E quais os ingredientes? E se esses ingredientes sempre foram utilizados ou se houve alguma mudança ao longo do tempo de geração para geração? Ou de alguma outra receita ou de algum outro ingrediente que você queira falar? Não, a receita do virado de feijão sempre é a mesma, não tem como mudar. Sempre é o feijão, muito cebolado, muito temperado, temperos normais, né? Alho, cebola, sal. Antes fazia-se com gordura de porco, não era com óleo, era gordura de porco, por isso que era mais saudável, né? E torresmo, que frequenta, e couve. Era feito, e sempre foi isso, nunca mudou. Você poderia descrever o preparo dessa receita passo a passo? Como era o processo? Você aprendeu a fazer essa receita? Você acha que teve diferença nos equipamentos que era usado, por exemplo, panela, fogões? Hoje em dia tem a mesma relação com aquela época? Não, não tem a mesma relação. Antigamente era tudo totalmente diferente. Primeiro o fogão, era fogão a lenha. As panelas eram de ferro, era bem diferente. O tempo era mais demorado para fazer tudo, bem mais demorado, porque é muito fácil comparar. O fogão a gás é um homem e o fogão de lenha é a mulher. É uma comparação bem prática. Qual seria essa função do homem e da mulher? O homem esbarrou, pegou fogo. A mulher já demora um pouco mais, já tem mais um trato melhor. É que nem o fogão a lenha, até pôr a lenha, pôr fogo, isso, aquilo, esquentar, mas também depois que esquenta também é bom que apague. Muito bom. Existe alguma dica ou segredo culinário que você utiliza para garantir que a sua funcionária, no caso, né, tenha uma receita perfeita? Ou tem algum truque que você aprendeu ao longo dos anos que você se lembra? Não, a receita culinária eu acho que é amor. Primeiro de tudo, você tem que ter amor naquilo que faz. Isso para tudo, né? E na cozinha eu acho que é o principal. A funcionária que aprendeu porque ela queria aprender, muito amor no que ela faz e faz muito bem, porque vai seguindo de mão para mão, é difícil você chegar num resultado igual. E a minha funcionária chegou, consegue. Então eu como ainda a comida da minha mãe, mesmo que eu não tenha mãe, ainda eu como a comida da minha mãe. Nossa, que bênção. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a sua participação aqui contando um pouquinho da sua história e nos vemos na próxima.